vez, numa vitrine, a publicação do roteiro dos Sete Capitães do século XIX, a primeira publicação, não é? Um livro aberto, não é? Na vitrine, como se aquilo fosse o representante, não é? Do roteiro dos Sete Capitães, documento que já não existe mais. Não é? Mas isso é um exemplo de como o documento, mesmo desaparecido, continua atraindo atenção e ainda é um bem simbólico importante para a região do Norte Fluminense, como nós vimos ontem na abertura, a menção dele, que não era propriamente o objeto da nossa comemoração de ontem. Talvez justamente pelo desaparecimento original, o documento assumiu um lugar mítico na história regional fluminense e ganhou vida própria no campo da memória. A mais antiga referência sobre o roteiro dos Sete Capitães, de autoria atribuída ao capitão Miguel Aires Maldonado, encontra-se nos apontamentos para a história da capitania de São Tomé, de 1888, do jornalista e historiador Augusto de Carvalho. Augusto de Carvalho era natural de Campos, formou-se em Direito em Coimbra, tendo publicado ainda em Portugal alguns livros, dentre os quais, por exemplo, Estudos sobre a Colonização e Imigração para o Brasil. Ele foi também redator do Diário do Rio de Janeiro, proprietário do Jornal do Povo, Folha Democrática, e dono de um colégio em Campos. A descoberta do roteiro, no entanto, não coube a Augusto de Carvalho, mas quem escreveu o bosquejo histórico do município de Campos, que foi Sacramento Blake. E nesse bosquejo, né, histórico do município de Campos, consta que o Augusto Carvalho teve em mãos o roteiro da expedição dos Sete Capitães, extraída dos arquivos da Municipalidade de Cabo Frio, em 1848. Era um trabalho curiosíssimo e digno de ser conservado, do qual não nos foi possível tirar cópia por ter assumido folhas de documento precioso para a decisão de uma questão que se debateria nos tribunais. Ora, justamente esse documento que se debateria nos tribunais foi que com o tempo desapareceu. Uma nota inserida, isso explica um pouco a história do seu desaparecimento. Uma nota inserida no meio da citação permite concluir que passados cerca de 40 anos entre a descoberta do roteiro e a sua publicação nos apontamentos, o que Augusto de Carvalho obteve foi uma cópia do documento, fornecida por um seu conterrâneo, o advogado José Joaquim Itabaiana de Oliveira. E nessa nota se diz: um amigo prometeu-nos uma cópia autêntica e grifada, o autêntico, do roteiro dos Sete Capitães. É tal a seriedade a pessoa a quem nos referimos que já daqui antecipamos os nossos parabéns à história pátria. É um documento indispensável ao futuro historiador desta capitania. É interessante apontar a preocupação de Augusto de Carvalho em grifar a palavra autêntica, ao se referir ao roteiro dos Sete Capitães, título, aliás, que parece ter atribuído livremente. Também esse título, pelo qual o documento ficou famoso, na verdade foi atribuído pelo Augusto de Carvalho no seu livro de 1888. Terá sido alvo a crônica da conquista e desbravamento norte-fluminense, atual de deturpações, enquanto servia de prova às partes litigantes em questões de terra. Note-se que a cópia entregue a Augusto Carvalho estava nas mãos de um advogado. Dito de outra forma, as alterações teriam ocorrido antes da publicação do livro de Carvalho em 1888, colocando sob suspeita eventuais cópias existentes. Isso é uma interrogação. Não se sabe ao certo, mas em relação à segunda questão, é seguro que Carvalho foi o primeiro a divulgar uma versão do roteiro que figura num apêndice documental dos seus apontamentos sob o título de Inéditos. Esse apêndice ele tem como título Inéditos e vem justamente o roteiro dos Sete Capitães e o manuscrito do português que nós acompanhamos a história pela publicação, pelo lançamento de uma nova edição ontem aqui em Campos. Enquanto a salientar que a transcrição do documento dada à luz em 1888 por Augusto Carvalho foi deliberadamente editada. Trechos significativos foram suprimidos e simplesmente resumidos com palavras do próprio historiador campista, inseridas entre parênteses no corpo do texto, assim como pequenas interpolações a título de esclarecimentos. Então, a transcrição dele é cheia de intervenções. Sobre as inserções e omissões,
o autor se justificou dizendo ter privilegiado a transcrição das partes mais interessantes, sentindo liberdade de selecionar as partes mais interessantes, deixando para a obra futura, visto a exiguidade do tempo, a publicação na íntegra. Arbitrária também foi a divisão da crônica da expedição dos 7 capitães, proposta por Carvalho em 3 partes. Ele dividiu o documento em 3 partes livremente. Primeira viagem de exploração, a primeira parte. Segunda viagem de exploração, leva de gado e estabelecimento de currais. E a terceira parte, escritura endiabrada, forjada pelo general Salvador Corrêa de Sá e Benevides, de mãos dadas com jesuítas et relíquia. Passados 5 anos, a revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro publicou em 1893 uma transcrição mais acabada do roteiro, levando as enormes lacunas deixadas por Carvalho e demonstrando igualmente as suas interpelações. Já nessa época, desconfiava-se da autenticidade do documento, uma vez que em nota de rodapé, o historiador Macedo Soares prometia submetê-lo ao parecer de Capistrano de Abreu. E aí começa uma outra história desse documento, que é o fato de que vários historiadores consideraram o documento falso. Em 5 anos ele teve 2 edições, não? Ele se tornou uma discussão central no debate paleográfico, não? Mas, ao mesmo tempo, ele era considerado um documento falso. O que de fato não aconteceu, quer dizer, Capistrano de Abreu nunca fez um parecer sobre o documento, como esclareceu Vieira Fazenda, historiador e bibliotecário do HGB, em artigo publicado na revista do Instituto em 1908, 20 anos após a edição dos apontamentos de Augusto Carvalho. O debate continuou tempos depois, de modo que Vieira Fazenda, mesmo tendo editado o documento, 20 anos depois da publicação do Augusto Carvalho, voltou à história desse documento. No qual, e nesse texto de 20 anos depois, Vieira Fazenda lançou uma mais contundente crítica ao roteiro. Ele próprio, que editou e publicou o documento, fez uma crítica ao roteiro, contribuindo decisivamente para que o mesmo fosse considerado inteiramente apócrifo, ou seja, que não é do autor a quem se atribui. Antes de tudo, é preciso situar a narrativa de Vieira Fazenda nos termos da produção historiográfica do século XIX. Ele era nascido em 1847, o autor de Antiquários e Memórias do Rio de Janeiro, e pertencia a uma geração de historiadores balizada e influenciada segundo parâmetros estabelecidos desde a fundação do IHGB em 1838. A geração a qual Vieira Fazenda pertenceu alçou o documento ao patamar de único depositário da verdade histórica. Sua postura diante dos temas de estudo, especialmente os que diziam respeito à história pátria, no entanto, privilegiava mais os fatos dos homens que construíram a nação do que propriamente as estruturas mais profundas da sociedade. Era a história pregoada mais tarde, no final dos anos 20, por outras vertentes historiográficas, como tradicional. A exemplo da história política, que também foi renegada com o tempo. Deslocando-se o debate para o campo da história administrativa, o roteiro nas expedições de conquista e povoamento típicas do processo de colonização, além das vicissitudes do trato com o nativo e as contingências dos colonos, em ter de lidar com as constantes ações de corsários europeus, e é preciso destacar a importância de reeditar um documento que evidencia questões mais densas, como a política de doação de capitanias. Eu acho que esse é o viés mais interessante para a história administrativa, porque, na verdade, o documento envolve a história da doação da capitania de São Tomé. Não foi à toa, portanto, que a crítica de Vieira Fazenda ao roteiro recaiu na identidade dos personagens, a começar pelo suposto autor e a cronologia dos fatos. Os aspectos relativos à retomada da colonização da antiga capitania de São Tomé, e mais especificamente da região dos Campos, a norte do Rio de Janeiro, não foram alvos da suspeição do historiador, o que não significa dizer que a incongruência dos fatos e dos dados biográficos dos agentes envolvidos não seja capaz de comprometer as informações. É possível se considerar que Vieira Fazenda foi o primeiro estudioso a dissecar o roteiro, ainda que para contestá-lo, mesmo tendo difundido o seu conhecimento. Começou por considerá-lo que realmente deveria ser, ou seja, a crônica das viagens empreendidas pelos 7 capitães, que até hoje tem passado como o principal primeiro documento da colonização dos Campos de Goitacazes, narrativa da qual se encarregou, segundo é fama, Miguel Aires Maldonado. E que, no início do século XX, 60 anos depois de sua descoberta, nos arquivos da Câmara de Cabo Frio, ainda servia de instrumento para dirimir questões judiciais
relativas a disputas de terras entre a Câmara de Campos e o Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Isso tudo com o documento em Cabo Frio. O documento, porém, não mereceu o maior crédito bibliotecário do IHGB. Se Macedo Soares não levou à frente o intento de obter o parecer de Capistrano de Abreu, o mesmo não se aplica à Vieira Fazenda, que ao menos escolheu do historiador cearense a informação de que o documento era suspeito e pouco merecedor de confiança. As dúvidas sobre a autenticidade do roteiro começaram a surgir depois que Vieira Fazenda foi encarregado pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro de elaborar um trabalho sobre os antigos ocupantes do cargo. Consultando os livros de atos, tombos dos testamentos, de receita e despesa de instituição, o bibliotecário deparou com a prova de que Miguel Aires Maldonado não podia, em 21 de fevereiro de 1661, entregar o seu roteiro a João Nepomuceno de Carvalho, que o levou ao registro do escrivão de Cabo Frio 3 anos depois, em 1664. Isto porque, conforme o primeiro livro de assentos, de 1622 a 1658, o capitão Maldonado, eleito provedor da Santa Casa da Misericórdia pela segunda vez, no ano compulsal de 1649-1650, falecera no exercício da função. Então a gente não sabe exatamente a data que ele morreu, mas sabe que ele morreu entre 1649 e 1650. Portanto, em 1661, ele não era mais vivo, de modo a entregar o documento para ser registrado 3 anos depois por outra pessoa no cartório, na Câmara de Cabo Frio. Sendo assim, jamais poderia ter se referido à morte de um de seus companheiros de expedição, o capitão Antônio Pinto Pereira, ocorrido em 13 de outubro de 1655, ou ao fato de ter escrito o roteiro por seu próprio punho até 11 de junho de 1657. A crônica poderia ter sido escrita por outra pessoa a partir dos testemunhos de Maldonado, o escrivão da Câmara de Cabo Frio, por exemplo, oficial responsável pelo registro de documentos em livros específicos, ou mesmo por mais de uma pessoa. É preciso lembrar que a transcrição completa, publicada em 1893 na revista do IHGB, apresenta o roteiro como uma descrição feita por Maldonado e o capitão José, na verdade, João de Castilho Pinto e seus companheiros. E mais, ninguém sabe o que fez João Nepomuceno de Carvalho entre 1661 e 1664, isto é, entre o término do roteiro e o seu registro na Câmara de Cabo Frio, levado por Nepomuceno. Vieira Fazenda não cogitou nenhuma dessas possibilidades. Ao contrário, lançou a questão: quem sabe se algum espertalhão ignorante não se aproveitou das notas do precitado roteiro, adubando-as com inexatidões ou inverossimilhanças. Não teria sido Augusto Carvalho, a quem o bibliotecário tinha por seu amigo, mas não poderia o historiador fluminense ter alterado a transcrição, já que omitiu trechos em quantidade? As críticas de Vieira Fazenda prosseguiram, e sentindo sobre os personagens. Em dado momento, por exemplo, diz que ao tratar da chegada de Salvador Correia de Sá e Benevides ao Rio de Janeiro em 1647, o autor do roteiro o teria confundido com o avô, Salvador Correia de Sá, o velho. A menos que o embaraço tenha sido com o nome, não poderia ter Maldonado tomado uma pessoa pela outra, pois Salvador Correia de Sá, o velho, faleceu em Portugal em 1631, antes mesmo da primeira expedição dos 7 capitães. O caminho aberto por Vieira Fazenda levou outros cronistas da história do Rio de Janeiro a considerar o roteiro dos 7 capitães apócrifo. E eu não vou continuar essa história aqui para deixar o suspense no ar e com a publicação do livro tentar convencer vocês de que esse roteiro tem uma história interessantíssima, não é? É próprio do documento dessa época, não é? Ele ter uma história de produção escrita, não é? E não é feita pelo próprio nomeado, não é? Talvez essa seja a chave de entendimento. No fundo, se trata de uma escritura em crônica, acompanhada de uma crônica que justifica uma posse de terra reivindicada. Daí é o que justifica a narrativa da escritura ser tão acrescida, não é? E se tratando de um documento que tem uma formalidade, evidentemente, possivelmente esse capitão sequer, não é, seria capaz de escrever uma narrativa desse tipo, o que não
justifica dizer, não é, que certamente ele não tenha sido um personagem que existiu e que passou por essas aventuras que ficaram famosas com a ideia desses 7 capitães que desbravaram, não é, num roteiro particular, o norte fluminense. Eu deixo o suspense no ar, quem sabe depois, no debate, a gente recupera algumas informações a mais sobre esse documento. Obrigado. Sobre uma questão de complementação do que o Paulo falou, alguém pode ficar pensando por que uma pessoa que morava no Rio de Janeiro registrou um documento sobre campos na Câmara de Cabo Frio. No meu caso, tinha as ordenações portuguesas que rezavam que os documentos referentes a determinada localidade ou propriedade teria que ser registrado na Câmara Municipal mais próxima. E a mais próxima de Campos, naquela época, era Cabo Frio. Que a primeira Câmara, quer dizer, a Câmara que realmente vingou aqui em Campos foi a de 1677. Em 1650 teve uma tentativa, onde os camaristas foram todos suicidados. Em 1866 a segunda, depois em 1677. Tá certo? Agora eu vou passar a palavra à professora Heloísa Bilotto. Muito obrigada. Bom, depois desse documento, é que o objeto do trabalho ou da apresentação do Paulo, que é um verdadeiro, que é um prato cheio, para paleografia e para diplomática, eu vou voltar um pouco para as questões teóricas, né? Fazer um pouco o retrato aqui da diplomática. Na verdade, eu chamei aqui a minha fala de diplomática para quê? E eu começo falando do Bruno Delmar. O Bruno Delmar é um ex-diretor dos arquivos da França, professor da École des Chartes em Paris, um dos mais notáveis arquivistas e diplomatistas da atualidade. Ele acaba de publicar em São Paulo, traduzido para o português, uma coletânea de textos, justamente chamado Arquivos para quê? Com o intuito de esclarecer uma área do saber e do fazer sobre a qual pesam tanto obscuridade de conhecimento, tanta desinformação e uma certa distorção de conceito e de finalidades por parte do grande público, mas também por parte de agentes governamentais, profissionais liberais e acadêmicos em geral. Ao inspirar-me no título da minha conferência, nessa indagação do Bruno Delmar, transportando o meu título para Diplomática para quê?, eu presto a minha mais profunda homenagem a ele, de quem tive a honra de ser aluno em Paris, e chamo para essa disciplina diplomática a mesma problemática que o renovado professor apresentou em relação à arquivística, a de ser mal compreendida, de ser mal conhecida e mal compreendida. E no caso da diplomática ainda, a de ser subutilizada no meio arquivístico, seja no acadêmico, seja no profissional. Diplomática para quê? Em primeiro lugar, a meu ver, para otimizar o desempenho profissional do arquivista, do administrador e do historiador, e para responder às indagações do cidadão comum. No primeiro caso, do arquivista e do administrador e seus agentes, a diplomática serve para fazer compreender de maneira clara e cabal o decantado vínculo arquivístico, isto é, o elo que une o documento e seu produtor aos demais documentos do seu conjunto e consegue explicar o como e o quanto o documento de arquivo é, ao mesmo tempo, ação, prova e registro de cada uma das atividades e funções institucionais. Não sendo possível, portanto, a gente dissociar a criação e a construção material do documento do seu contexto jurídico-administrativo de gênese, produção e aplicação. No terceiro caso, diplomática para quê? Para otimizar o desempenho profissional do historiador, na medida em que, no seu trabalho de pesquisa, no de seleção de fontes, no de análise e na explicação histórica, ele é capaz, graças aos recursos da diplomática,
de poder inserir corretamente o fato que ele analisa dentro do seu como, do seu para quê, por quem e por quê. No quarto caso, diplomática para quê? Para o cidadão comum acabar por compreender que aqueles documentos que fazem parte da sua vida civil, da sua vida profissional, que a princípio lhe parecem tão incompreensíveis, têm seu papel e lugar também dentro das instituições componentes da comunidade e da sociedade em que ele vive a sua própria vida pessoal. Diplomática que, tomada no seu conceito clássico, era a disciplina que tão somente se ocupava da estrutura formal dos atos escritos de origem jurídica, governamental ou notarial, tratando, portanto, apenas dos documentos emanados das autoridades supremas ou delegadas e que, submetidos por efeito de validade a uma sistematização imposta pelo direito, tornavam-se esses documentos eivados de fé pública, garantindo-lhes legitimidade de disposição e de obrigatoriedade de imposição e de utilização no meio sociopolítico regido por aquele mesmo direito. E para isso, a diplomática clássica se utilizava muito dos métodos da paleografia e do direito para que melhor fosse possível chegar-se à autenticidade e confiança nesses documentos. Na atualidade, porém, essa diplomática ampliou-se. É agora chamada diplomática contemporânea, diplomática arquivística, essa bastante concentrada no estudo dos tipos documentais e de toda a vinculação orgânica dos documentos à sua gênese, à sua atuação e ao seu uso. Hoje, arquivistas, administradores, historiadores e cidadãos podem beneficiar-se com a constatação de que foi acrescentado algo mais aquele quadro simplista e redutor com que essa disciplina vinha sendo usada, né, desde os seus primórdios no século XVII até quase os nossos dias. Era até agora, né, praticamente um instrumental de fundo paleográfico, historiográfico e jurídico, apto apenas em seu campo primitivo de ação a fornecer a descrição e explicação da estrutura do ato, da estrutura formal, né, dos atos escritos e verificar a sua autenticidade e a sua fidelidade. Não obstante, a diplomática ainda fazer do documento singular o seu objeto de análise, a metodologia diplomaticista hoje não vê mais, não dá aquele peso ao documento como foi dado no tempo da influência positivista na historiografia, quando havia uma excessiva iconização do registro escrito. A nova metodologia afasta-se, portanto, das descrições historizantes tradicionais na maneira obsoleta de escrever história. Hoje, a diplomática apresenta-se com outro perfil. Ela estuda não mais apenas, digamos, o interior do documento isolado, a estrutura formal do discurso, sua autenticidade, sua fidedignidade, mas identifica agora com a espécie, o tipo, a inserção no conjunto orgânico e o faz de maneira completa, compreendendo sua legitimidade dentro do contexto de produção, fazendo a gente entender muito mais o porquê e o para quê do documento. A diplomática continua a debruçar-se sobre a confiabilidade e autenticidade dos documentos de arquivo. Porém, agora não houver mais isoladamente, mas sim sempre vinculado ao seu meio genético. E por isso é fácil compreender que a diplomática, tal qual como arquivista, prestem atenção nisso que eu vou dizer, tem muito mais a ver com o direito e com a administração do que com as ciências da informação e com a história. Então, nós não estamos inseridos nas ciências da informação, a própria arquivística, né, tem muito mais a ver com direito e com administração do que com ciência da informação. O próprio Conselho Internacional de Arquivos reconhece o quanto são essenciais aquelas duas qualidades, autenticidade e confiabilidade, nos documentos. E agora, isso no guia para o tratamento dos documentos eletrônicos, o Conselho Internacional de Arquivos chama atenção sobre isso. A confiabilidade liga-se ao fato de o documento ter autoridade e é digno de fé. Um documento, quando arquivado, não pode apresentar mais confiabilidade do que ele tinha quando da sua criação.
Consequentemente, esta responsabilidade cabe diretamente aos criadores do documento. Assim, os arquivistas devem informar e guiar os criadores de documento qual a melhor prática, né, dentro da produção do documento para que se crie documentos confiáveis. A autenticidade liga-se ao fato de o documento é apenas o que ele pretende ser. Portanto, ele carrega todo o seu tempo de vida, suas características e sua confiabilidade de origem. E essas qualidades dependem do conteúdo, da estrutura e do contexto. Uma ausência, mesmo particular, tudo isso foi dito pelo Cian, uma ausência, mesmo parcial, de contexto e de estrutura, né, desacredita ou enfraquece o valor probatório do documento. Um documento autêntico pode perder a confiabilidade quando, com o tempo, perdeu parte do seu contexto, da sua estrutura e do seu conteúdo de origem. Para que se satisfaça as exigências no sentido dos assuntos da responsabilidade do órgão ou da pessoa produtora, os documentos devem ser conservados em sua forma acessível, compreensível e utilizável em todos os períodos de vida para ele estabelecido. Agora eu digo, a tudo isso a diplomática está atenta, devendo atuar na produção do documento e fornecendo os instrumentos que aprimoram o seu uso, seja o primário, seja o secundário. O objeto dos modernos estudos da diplomática continua a ser a unidade arquivística elementar, porém agora já analisando enquanto espécie documental, servindo-se dos seus aspectos formais para definir a natureza jurídica dos atos nele implicados, tanto relativamente à sua produção como a seus efeitos. Então, agora, concentra-se na gênese, na constituição interna, na transmissão e na relação do documento com seu criador e com o próprio conteúdo, e com a finalidade de identificar, avaliar e demonstrar a sua verdadeira natureza. A tipologia documental apresenta-se como uma extensão metodológica da diplomática arquivística e aborda a lógica orgânica dos conjuntos documentais, identificando os tipos que os compõem. Para tanto, o que é que nós usamos? Instrumentos advindos do direito, da administração e da arquivística. O tipo documental, sendo veículo jurídico, administrativo e formal da informação ou mensagem, é construído com elementos referenciais, com diagramação e teor próprios, isso é a espécie documental, que confere a validade e a fidelidade. E a repetição das espécies forma o tipo documental. O instrumento teórico e metodológico da tipologia documental possibilita que se identifique a proveniência e a vinculação do documento às atividades e às funções da entidade produtora. Este estudo é, portanto, útil e indispensável mesmo aos arquivistas que se encarregam da organização e processamento dos documentos, assim como os usuários das informações, sejam administradores, cidadãos ou historiadores, porque só assim eles podem se inteirar do contexto, da circunstância de produção do documento que utilizam ou analisam, vindo, então, a melhor considerar o verdadeiro peso jurídico ou informativo do documento. No caso dos arquivistas, só compreendendo muito bem a relação entre o documento e a atividade que o gerou, compreendendo a adequação do tipo documental à razão de ser do documento, é que ele poderá cumprir adequadamente suas tarefas de identificação, avaliação, classificação e descrição. Isso porque a simbiose entre o conteúdo e o tipo documental escolhido para servir de veículo é que pode estabelecer o contexto de produção, a razão pela qual o documento foi criado, assim como a compreensão das suas possibilidades de uso e guarda ou não a longo prazo. Enquanto que a espécie documental é objeto da diplomática, a tipologia se ocupa do tipo documental. Portanto, a tipologia representa a ampliação da diplomática na direção da gênese do documento e da sua contextualização nas atribuições, competências e funções das atividades produtoras. Assim, o objeto da diplomática é a configuração interna do documento, o estudo jurídico das partes e dos seus caracteres para atingir a autenticidade, enquanto que o da tipologia estuda como componente dos conjuntos orgânicos, isto é, integrantes da mesma série documental. Em resumo, o objeto da diplomática vem a ser a estrutura formal do documento, né, com tudo
que possa identificar-se a ele, ao documento e aos seus metadados. O documento deve conter a mesma construção jurídica, semântica, desculpe, do discurso para a mesma problemática jurídica. Isto é, a finalidade do documento está sempre expressa, né, independentemente do seu conteúdo específico, a finalidade está expressa na espécie e no tipo documental. Em ambos os casos, lida-se com documento de arquivo, documento único, ou documento já como tipo documental, como série, como conjunto. Se ao tempo da produção, tramitação e vigência do documento, a primeira idade arquivística, eles serviram a dimensão jurídica e administrativa, dentro do, todo mundo sabe, dentro do valor primário, valor do uso primário, posteriormente passa a ter valor residual que valerá ou não, né, como prova de fé ou, de qualquer maneira, valerá como testemunho e informação. É o valor secundário, permitindo o uso secundário, realizado pelos historiadores e pesquisadores. De qualquer maneira, é preciso sempre que a acumulação arquivística testemunhe a existência e funcionamento de uma entidade como um todo e, repito, que os documentos não têm sentido se tomados isoladamente. Cada documento singular se considera em relação funcional com os outros que fazem parte de um fluxo burocrático determinado ato administrativo. Tem, portanto, a ver com os objetivos, funções e finalidades da entidade produtora. Eu estou sempre repetindo isso porque é a diplomática que vai dar a conta disso, de como a gente vai encontrar realmente essa relação entre o documento e a entidade produtora. Esse é um ponto básico da informação arquivística referentemente às informações de outra natureza. Que a informação arquivística é sempre produzida dentro do contexto, das funções e dos objetivos de uma entidade. Se a arquivística não pode esquecer disso, muito menos pode fazer a diplomática. Né? Então, a diplomática está concentrada nisso, nos estudos dos elementos que constituem o documento de arquivo, que a gente pode agregar em dois polos, né? Estrutura e substância, quer dizer, a estrutura correspondendo a toda a parte formal de elaboração dos documentos, do suporte, da língua, etc., que nós vamos usar, e a substância é a razão de existir, é a sua ligação à entidade produtora e etc. Então, é aquilo que em diplomática a gente chama de axio conscriptio, quer dizer, é uma ação, né, que vem escrita num documento para que ela funcione, para que ela sirva, para que ela prove alguma coisa. Né? Então, a gente pode dizer que o documento é sempre a aplicação de uma atividade em alguma espécie documental concreta para que ela tenha alguma razão de ser, para ela sirva para alguma coisa. E essa, vamos dizer assim, é a maior verdade arquivística, né? De que uma atividade institucional está refletida no documento. E isso, na verdade, é o que a gente pode dizer que é a pura diplomática. Bom, como eu só tenho 5 minutos, já me foi avisado aqui, depois algum dia vocês podem ter esse texto, né? Eu quero só reiterar isso que eu estou dizendo, dessa importância dos métodos da diplomática para que a gente realmente compreenda a origem do documento, a gênese, né? E essa relação entre o documento e todos os documentos do seu entorno, do documento com a sua entidade produtora. Então, assim, que a gente preste atenção nisso, que na criação do documento nós temos um fato, um ato, né, que é de natureza jurídica, e depois como é que esse ato é passado para um documento, que é a redação do documento, que é, como eu estou dizendo, a área da diplomática. Apenas para terminar, então, eu queria dizer que o conhecimento e a prática da diplomática permite compreender melhor que o documento de arquivo tem a sua gênese,
dentro de um processo natural, surgindo como produto ou como reflexo das atividades do produtor, materializando atos, isso que a gente chama dentro do princípio da proveniência. Esse documento tem suas qualidades de exclusividade, né? É o princípio da unicidade, da inter-relação entre os documentos, que é o princípio da organicidade, e da indivisibilidade dos conjuntos, que é o princípio da integridade arquivística, e é uma ideia de um diplomatista espanhol, chamado Romero Tagliafico, em que ele fala que tem que ter a qualidade da constância, já que garante a conservação de dados e da comunicação através do tempo. Nós nunca tínhamos pensado antes nisso, no princípio da constância dentro dos documentos de arquivo. Todos os documentos de arquivo são eivados dessa qualidade, sejam eles de que natureza e categoria forem, desde a sua gênese até a sua função e ao seu uso. E reitero, a diplomática fornece os instrumentos para saber se discernir as qualidades, categorias e natureza dos arquivos. Com tudo isso que eu disse, espero ter demonstrado, pelo menos dado uma ideia, de para que serve a diplomática, sobretudo para que ela serve aos arquivistas no seu quer-fazer cotidiano. Reitero que seus princípios e métodos induzem principalmente a compreender o que é realmente o documento de arquivo, enquanto formando parte de complexo orgânico, isso sem que cada um dos seus elementos perca a individualidade. E também a diplomática faz compreender de forma inequívoca o como, o porquê e o para quê, tanto do documento indivíduo como do conjunto documental, que é o arquivo. E todos nós sabemos que sem um conhecimento profundo de seu objeto do trabalho, nenhuma profissão pode ser levada a cabo satisfatoriamente. E esse conhecimento, no caso da nossa profissão, é sem dúvida proporcionado pela diplomática. Muito obrigada. Obrigado, professora. O pessoal está ficando meio corrido, mas porque a gente tem aqui muita informação hoje. Eu vou passar agora para a professora Maria Helena Freire, que pode fazer as suas considerações. Obrigada. Eu vou usar o PowerPoint, então eu acho que seria melhor se vocês assistissem lá de baixo. Bem, depois de muitos e muitos anos, né, eu estava tratando de abreviaturas, resolvi mudar de rumo, né, e estudar outra dificuldade de leitura paleográfica, né, que é a grafia. Eu confesso a vocês, né, que resolvi trabalhar a grafia em função dos meus próprios alunos. E porque eu tenho chegado à conclusão que é mais fácil ler a documentação do século XVII, XVIII, né, XIX e XX do que a caligrafia dos alunos atuais. Porque embora, né, se tenha ideia que tudo era feito fora de norma, né, fora de regras, pelo contrário, né, inclusive essa capa eu tirei de uma cartilha que foi escrita por Manuel Andrade de Figueiredo, que era natural do Espírito Santo, né, filho do governador do Espírito Santo, e que conseguiu fazer essa cartilha passar em todas as instâncias, né, de aprovação em Portugal, porque tem que passar desde os tribunais leigos até, né, os religiosos, para poder colocar em uso. E ele dedica, né, ao rei da época, Dom João V. Então ele ensinava, além, né, da caligrafia, a fazer a pauta da caligrafia
caligrafia, tanto na horizontal quanto na inclinada, não era vertical, né? É inclinada a fazer a pena, a partir, né, de pena de ave, para, né, fazer todo o alfabeto simples, né, o alfabeto mais estilizado, mais complicado, tem várias formas de alfabeto. E se a gente for olhar, né, essa cartilha e o tipo de letra que ele ensina, né, na caligrafia, e os documentos de grande parte do século XVIII, é a mesma letra. Quer dizer, acabou ele conseguindo introduzir essa cartilha, embora a gente tenha pouquíssimos exemplares. Eu achei apenas 2, né, há muitos anos atrás, no convento do Caraça, e o outro está no IEB, né, de onde eu tirei xerox, né, dela. Né. Então, essa cartilha ensinava, além de tudo, a ornamentar, né, os documentos, que era muito comum, fazer molduras ou então finalizar com alguma ornamentação. E todo o desenho dele é barroco. E se vocês forem olhar atentamente, se um dia tiverem acesso, vão ver que a parte mais importante do desenho é feito numa linha só, né? Começava num lugar e terminava numa linha única. Mas nós vamos falar de grafia e não de desenho, nem de barroco, né? Bem, eu acho que eu escrevi demais nesse canto. Na leitura dos documentos, né, vocês já devem ter ouvido falar, feito curso, né, de caligrafia, e sabe que a gente vai encontrar dificuldades várias, né, além da base e da tinta, né, nós vamos ver a dificuldade das abreviaturas, mas também do vocabulário, né, da caligrafia e da grafia. Essas 3 dificuldades estão assim, intimamente ligadas, né, porque não é só a caligrafia que impede a gente, às vezes, de entender o documento, quando o vocabulário, por exemplo, já está ultrapassado, ou, né, a grafia foi feita com a introdução ou a omissão de letras. Então, eu vou hoje, né, focar a grafia, que teve vários estilos, né, para as línguas latinas, né, principalmente na Europa, seguiram, né, normalmente o estilo etimológico, né, o da analogia, pronúncia e o uso, sendo que existe aqui já quando a língua estava aprimorada. Até a Idade Média eles usaram o fonético, né, que é aquele que se escreve a partir daquilo que se ouve, né, do som. E que eles têm, a partir do Renascimento, então, adotado o etimológico e depois foram enriquecendo, né, a grafia a partir da pronúncia, não é, do uso e da analogia entre as línguas. Então, por isso nós vamos encontrar muitas palavras que só mudam o som, não é, em francês, em português, em espanhol, não é, e com o tempo é que elas foram tomando pronúncias, né, separadas como os sotaques, né, que hoje diferenciam o português do Brasil e o português de Portugal. Então, o português, né, eu encontrei em alguns livros de linguistas, porque eu estou trabalhando muitas vezes com os meus amigos linguistas, né, dizem que o português foi imposto oficialmente já pelos anos de 1530. Né? Não, como historiadora, eu não posso aceitar, né, uma informação desse gênero, porque não vieram tantos portugueses assim para se espalhar pelo Brasil todo e impor a todos os índios que moravam aqui a língua portuguesa. Né? Pelo contrário, né, eles foram se adaptando, né,
a nova terra, até absorvendo vocábulos da língua tupinambá, né, que é da família Tupi-Guarani, com predominância, né, do Tupi, porque o Guarani é falado mais no sul, que vai gerar uma nova forma de comunicação entre os brancos e os índios, que é a língua geral, que começou a dominar já no século XVI, mas que foi até o século XVIII, quando o Pombal vai proibir o uso da língua geral. Nós vamos voltar a isso depois. As línguas africanas foram introduzidas pelo convívio e muito pouco, se a gente for contar, né, os vocábulos africanos que a gente tem no Brasil, né, na língua portuguesa do Brasil. E, ao contrário, né, da relação que os religiosos tiveram com os índios e que procuraram catequizar os índios através da língua deles, né, e não do português, e por isso mesmo deu essa língua geral, os africanos tiveram que aprender no convívio cotidiano, né, com os portugueses, de quem eles eram escravos. Então, a gente vai encontrar muito na relação de escravos, os inventários, a referência a ladino e boçal, né? O ladino era aquele que aprendia a trabalhar rápido, que era esperto, que procurava se relacionar bem, que fazia boas amizades e também aprendia mais depressa a se comunicar em português, né? E o boçal era aquele que não queria fazer nada, não queria aprender nada, não conseguia aprender e muitas vezes não tinha vontade mesmo, né, de aprender. E é interessante que eu encontrei muitos casos, porque no inventário vem descrita a forma física, né, desses escravos, em que estado físico e de saúde eles estavam também. Então, muita relação entre o boçal e o que estava muito aleijado, muito, né, digamos, mal de físico, de tanto apanhar, né, porque não queria trabalhar, não queria falar, não queria fazer nada que, né, o dono mandava, acabava, né, apanhando. E eu fiz essa estatística, não disse que me interessa, né, neste caso, mas há uma grande coincidência entre isso. Enquanto, né, os índios, né, tiveram a intermediação do religioso, principalmente os jesuítas, que se espalharam por todo o Brasil, e Mendes Sá foi pródigo em dar terras, né, aos jesuítas. Então, eles foram formando aldeamentos e cada grupo, né, mais próximo acabou incorporando a língua o falar do indígena e a registrar, né, isso e fazer catecismos e vocabulários para permitir, né, eles fazerem esta comunicação. Também era feita de maneira fonética, de formas que os vocabulários não coincidem, né? Tem uma colega e amiga na Universidade de Pará, uma carioca, está há muito tempo no Instituto Goethe, né, e Cândida Barros, e ela está trabalhando justamente esses escritos encontrados, né, de listas de vocabulário ou catecismo, e mostrando, né, essa influência da língua geral entre os indígenas e na relação com os jesuítas. Isto vigorou até os meados do século XVIII, né, quando é um período que eu estou trabalhando, né, como para o projeto Pombalino, que minha amiga aqui conhece muito bem, né, através de Morgado de Mateus, e estou buscando, sobretudo, a implantação de vilas, na criação de vilas que foram implantadas nos antigos
nos antigos aldeamentos indígenas, que eram dos jesuítas. Então, um pouco antes da expulsão dos jesuítas, né, o D. José permitiu que Pombal colocasse esse projeto em ação. Ele manda o irmão para o Brasil, né, Mendonça Furtado, que vai governar o estado do Brasil, que era, né, o Grã-Pará e Maranhão, e vai mudar a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, né, e vão ser dois governos, né, separados, e vão tentar, então, implantar todo esse projeto que, para mim, é quando os portugueses realmente vão se interessar pelo Brasil. Casualmente, eu verifiquei que nos livros didáticos, não importa, o primeiro, segundo, já nem se fala mais isso, né? É vocabulário atrasado, mas, digamos, no ensino básico, médio, né, e superior, a gente não tem mapa do Império Português. Né? A gente tem do Império Romano, né? Do Império Grego, do Império Napoleônico, e não se tem do Império Português. Então, a gente não sabe exatamente, sabe que era grande, mas não tem, né, a noção do tamanho. E a internet acabou me dando, né, esse mapa, e coincidiu também de eu verificar que até essa altura, meados do século XVIII, aparecem no mapa todas as possessões em África, né, e na Ásia. E enquanto que o Brasil só tinha a faixa resultante do famoso Tratado de Tordesilhas. Quando chega no século XVIII, há um abandono, né, o mapa já não mostra as possessões da Ásia, algumas da África que permaneceram até o século XX, e o Brasil começa a aumentar o seu terreno. Então, com isso, né, ele vai introduzir várias coisas novas, uma nova forma de governo, nova forma de socialização, a justiça vai ser modificada, enfim, vai proibir a busca do ouro, por exemplo. Todo mundo diz que, né, foi a queda da produção do ouro, não foi a proibição, e vai impor aí sim a língua portuguesa como língua oficial. Né? Até então, né, eles se comunicavam ou através da língua geral, ou como eu vi, alguns que tinham aprendido, e existia também os línguas ou os intérpretes, né, principalmente entre os índios, que serviam de intérpretes. E eu acabei achando também entre os negros, né, duas mulheres línguas, que foi uma região pequena que eu estudei, que era porque numa mesma casa eles não misturavam negros de uma mesma etnia, mas de vários. Então precisava também de um intérprete, principalmente para os boçais que não queriam, né, falar a língua portuguesa. Bem, com isso, né, a forma de obrigar os índios a falarem, né, português, eles vão obrigar eles a morar, saírem dos aldeamentos, a morarem nas novas vilas, em casas unifamiliares, a se casarem, né, até permitindo que casassem com soldados brancos, né, e o soldado ganhava a Ordem de Cristo se casasse com Índia. Então foi uma política de liberalismo proveniente, né, do iluminismo que já estava, né, vigorando na Europa. E, né, com isso eles vão obrigar a ter nome e sobrenome português. O ensino vai ser feito, em geral, pelos escrivães. Né? Qual o momento em que o português vai se generalizar é difícil a gente, né, datar. Mas, com a vinda da corte, provavelmente isso se acelerou mais, especialmente no Rio de Janeiro, não quer dizer que no resto do Brasil tenha acontecido, porque várias instituições vão ser
né, colocados inclusive, né, Belas Artes vai trazer estrangeiros e também vão se misturar os estrangeiros e a corte, né, vai trazer mais indivíduos para povoar o Brasil, e os imigrantes começam também a se misturar. Então, eu trouxe uma lista, né, de gramáticas, apesar, digamos, de haver essa mistura com a língua indígena, a língua, né, dos negros, o português que começou a deixar de ser castiço. Não quer dizer que não houvessem, né, gramáticas, desde praticamente o descobrimento do Brasil, né, a gramática de Fernão de Oliveira, né, e nós vamos ver várias gramáticas que vão falar sobre ortografia, mas poucas delas ensinam realmente ortografia. É muito mais gramática, né, do que ortografia. A continuação, né, são várias, é só para mostrar que elas existem, né, que já está na hora. Aqui o conteúdo daquela de 1536, né, a linguagem, suas leis, a nobreza da origem, a nobreza da terra e da gente, a cultura do lado, até a história, né, das letras e figuras, quer dizer, como se desenhava, e pouca coisa, né, vai tratar realmente de gramática. A continuação são 50 itens, né? O que realmente vai modificar, né, a língua portuguesa e vai diferenciar mais a de Portugal e a do Brasil, embora os acordos tenham tentado unir, né, mas houve também entreveros nesse ínterim. Então a gente vai ter várias reformas ortográficas, sendo que a de 1921 vai ter uma importância bastante grande e válida para o Brasil, porque é um período, não se esqueça, estava às vésperas da comemoração da independência do Brasil, foi às vésperas da Semana Moderna, né, de 22, é a época em que o socialismo está chegando no Brasil, também é a época que os imigrantes, especialmente os italianos, né, e os anarquistas estão chegando, e os brasileiros começaram a ser mais ou menos desprezados, né, pelo governo em favor dos imigrantes. Aí começa a nascer, com todos esses elementos, o nacionalismo, que vai se tornar arraigado e que o Getúlio vai faturar, né, um pouco depois. Inclusive, né, há um acordo luso-brasileiro que acaba não sendo colocado em uso em Portugal, né? E nós vamos ver que, né, a Constituição de 34, né, vai revogar os decretos de todos os sistemas anteriores e impor, por força, a influência de Capanema, que queria um vocabulário brasileiro, né, na língua portuguesa, né, e toda a Constituição tem um cunho nacionalista e que vai levar, né, depois a outros acordos, mas são pequenos acordos, né, muito bem aceitos, né, e até hoje, né, a gente ainda está trabalhando com esses acordos, né. São vários outros, depois, se for publicado, vocês vão ter, né, isso até chegar ao atual, sendo que o Brasil já foi obrigado, né, a colocar em uso, e Portugal ainda não colocou totalmente, né. Bem, alguns exemplos desses acordos são coisas pontuais que eles queriam tirar, né, letras, né, que caíram em uso, tipo Y, ou H, PH, etc., né? Isso também vocês podem ver, ou letra dupla, né?
outro tipo de acordo em que eles eliminam o K, o W, essa atual de 3 letras várias vezes foram e voltaram no nosso alfabeto, voltaram de novo agora com este último acordo. Né? São pontuais, né? E sendo que, né, vamos chegar, o meu tempo já acabou, eu acho, mas um minutinho só. Nós vamos encontrar, então, grafias de uma mesma palavra, né, escrita de forma diferente. A gente pode encontrar, né, palavras de sentido diferente, mas grafado da mesma forma. Né? Eu já vi muita confusão entre sem com S. Troca de letras com sons parecidos, acréscimo de letras, né, palavras grafadas com letras diversas das atuais, uso de H. Né, minha mãe até hoje escreve já está com 90 anos, né, com H ainda. Né, dígrafos, né, que foram substituídos por letras simples, enfim. Isso vai provar que até o século XVIII, o que aconteceu na Europa, até o fim da Idade Média, né, que era usar a fonética ou o ouvido para escrever, vai perdurar no Brasil até o século XVIII. Então, por exemplo, no mesmo documento do século XIX, nos meados do século XIX, nesse mesmo documento, o autor do processo aparece, né, escrito Tertuliano da Silva, Quintiliano da Silva, Tintiliano da Silva, sendo que ele se assinou Tiliano da Silva. Então, isso num documento. Eu também não descobri qual era o nome comum, né, porque ele também não parecia muito alfabetizado. Então são comuníssimas, né, trocas de letras, né, e eu inclusive falo sobre o preconceito contra o C cedilha, né, que não temos nenhuma palavra que comece, né, com C cedilha, mas me deram uma explicação razoável, né, que as letras sibilantes, né, devem começar com S, especialmente diante de I e E. Né? Então, a gente tem K, C, Si, Co, U. Né? E mais, digamos, até o século XIX, por exemplo, Baixo de Sapateiro se escrevia com C cedilha, né? E porque para eles era indiferente, né? Colocar o C cedilha que tinha o som de S, né? E não o som de C puro. Então, nós deveria falar, mas eu vou falar ligeiramente sobre a forma de transcrição. Há quem defenda que a gente tenha que transcrever modernizando, não é, o documento. Eu, como leitora de documento, eu sou assim, absolutamente contra. Não é? Porque os documentos não estão servindo só para historiadores. E documento não é para o grande público, né? É para um público seleto como nós. Né? Porque, não é, ao modernizar, o que é que a gente está fazendo? A gente está dando uma outra roupagem ao documento. Então, houve muito disso, o arquivo de São Paulo mesmo modernizou até os anos 40, e um filólogo que queira estudar a língua portuguesa tem que ir ao documento original. Provavelmente até em alguns arquivos, como é o caso da Bahia, o documento desapareceu, né? Sumiu, os bichos comeram, jogaram fora, a chuva molhou, né? Jogaram fora, e o documento não existe mais. Então, como, não é, os linguistas vão estudar a língua a partir de um documento modernizado? Pode, quando muito, eles falarem como é que se escrevia nos anos 40, né? E não como no século XVIII, no qual a documentação é original.
também é conservador, é difícil mesmo para gente prática trabalhar. Então, nós, nos encontros que fizemos, que estabelecemos, né, as normas de transcrição, adotamos a semidiplomática, né, que não muda em grande coisa a documentação. Eu já usei muito, né, essa forma semidiplomática, que é de se desdobrar, né, as abreviaturas, por exemplo, mas conservar, né, o documento mais íntegro possível, né, mesmo as palavras juntas ou as palavras fortes que aparecem grandes no meio das palavras, se conservar, porque elas tinham uma função, não era pelo bel prazer, né, do escrito. E aqui eu trouxe, né, eu tinha uma lista, quem tiver interessado, depois eu posso deixar xerocar, fiz umas 4 páginas de palavras escritas das formas mais doidas possíveis, né? Vocês podem ter isso depois. Está colocando. E aqui, né, para vocês verem a diferença, né, entre, né, a atualidade e o passado. Aqui é erro mesmo de português, é um senhor que toma conta da minha rua, né, e ele manda então esse comunicado, ele chama José Lito Barbosa, né, que eu levei um tempo para entender. Né? Pesados senhores, tive que fazer algumas improvisações no período de urna. Estava na época das eleições. Aí para mim, eu falei, mas que é que seu JB tem a ver com a urna, né? Ou os porteiros com a urna? Não é diurna. Diurna, né? O nosso funcionário efetivo está resolvendo, aliás, isso nem é só dele não, né? Meus alunos escrevem o verbo na terceira pessoa com R, né? Dar, né? Ele dar, né? Ele estar, não é só ele que aparece, né? Efetivo está resolvendo assuntos familiares, logo estará retornando. Outro assunto, a cancela da portaria da rua encontra-se, né? SS grudado, construída. Essa semana estarei efetuando serviços. E outro assunto, o nosso pagamento já foi solicitado. Quer dizer, tudo sem ponto, né? Com a grafia errada, mas isso já é outra história, né? É a história do analfabetismo baiano, que é tido como o maior do Brasil, infelizmente, né? Mas continua a produzir, digamos, grafia diferente, inclusive, né, se tem a notícia que o MEC não vai recolher, né, as cartilhas que distribuiu com a linguagem coloquial, e nós vamos voltar então para trás, quem sabe, né, a grafia do passado não servirá outra vez. Obrigada. Muito interessante. Quando a gente lê determinados tipos de documentos, nós descobrimos coisas incríveis. Eu gostaria de passar a palavra agora ao professor Franco, para que ele possa fazer a sua conferência. Boa tarde. É uma imensa satisfação estar aqui. Nosso tempo é curto, mas por uma questão de justiça, com a realização desse nosso primeiro congresso de paleografia diplomática, primeiro congresso brasileiro, é a primeira vez que na América do Sul se faz um congresso de paleografia diplomática, reconhecer que ele não poderia de forma alguma ter acontecido se não fossem duas instituições. O arquivo
fantástico de Campos e a sua direção e todo esse trabalho que eles fizeram. E o segundo é a Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, a AERJ, que honra o que ela pretende ser. E a todos os arquivistas eu recomendo, filie-se a ela para que ela tenha cada vez mais força e possa ajudar a todos os arquivistas a caminhar nessa senda tão fantástica que é a arquivologia. A minha comunicação de hoje, ela tem um objetivo. O objetivo, ela tem por tema o cartulário do Itapemirim e a Estrada Real. Mas o grande objetivo dela é mostrar que, se nós, paleógrafos, continuarmos a fazer paleografia para um grupinho seleto, um grupo fechado e de forma elitista, a nossa paleografia vai continuar marchando lentamente. Nós precisamos de ter uma paleografia pragmática, uma paleografia de resultado, uma paleografia que traga consequências sociais e econômicas. A paleografia é capaz disso. Tem uma história contada pela professora Ana Regina Bervanha, que é fantástica, uma transcrição que ela fez para a Cúria Metropolitana de Porto Alegre, acabou gerando para a Cúria o direito de uma grande indenização. A paleografia não pode continuar a ser apenas um deleite. É agradabilíssimo fazer paleografia. A gente se torna meio zen. É fantástico. Mas nós precisamos de resultado. E é dentro desse aspecto que eu vou procurar mostrar para vocês, rapidamente, porque o tempo encolheu, a questão do cartulário, o cartulário do Itapemirim e a descoberta de uma estrada real. São consequências uma da outra e que está dando um resultado social. Vamos lá. O cartulário do Itapemirim e a Estrada Real São Pedro de Alcântara. Eu vou ler um trecho e depois eu vou falar. A palavra cartulário origina-se do latim cartulário, será CH, que deriva da palavra latina cartula, que significa papel pequeno, pedaço de papel ou escrito de pouca extensão, sendo um diminutivo da palavra carta, com CH, que é a palavra latina para exprimir o material para escrever, podendo ser papiro, pergaminho ou papel. Nessa sequência de raciocínio etimológico, temos a palavra cartulários, que denominava na Idade Média ao que hoje nós chamamos de um arquivista. Hoje, nós podemos explicar um cartulário como um códice, um rolo ou um livro, onde foram transcritos, ou melhor, copiados, por extenso ou de forma abreviada, documentos manuscritos que chegavam a uma instituição medieval, como um mosteiro, uma igreja, um palácio, uma escola, uma universidade, uma casa nobre ou uma pessoa física de importância. Essa cópia tinha o objetivo de facilitar futuras consultas e também para garantir a perpetuidade da informação, já que esses documentos poderiam, com o tempo, se perder ou se deteriorar. O vocabulário da Comissão Internacional de Diplomática, no seu item 74, ele define cartulário como
uma coleção de cópias de documentos elaborada por uma pessoa física ou moral que em um volume ou livro, e às vezes raramente um rolo, transcreve ou faz transcrever integralmente ou em resumo os títulos relativos a seus bens, a seus direitos, assim como os documentos concernentes à sua história ou à sua administração, para assegurar sua conservação e facilitar sua consulta. O meu grande mestre, o paleógrafo e também diplomatista, o professor Ruiz Ascencio, que deveria estar aqui, mas teve um problema de família, ele já deveria ter estado no nosso congresso ano passado, era um problema de família e que continuou e terminou de forma meia trágica. O professor Ruiz Ascencio, da Universidade de Valladolid, na Espanha, diz que recebe o nome de cartulário o livro confeccionado por um organismo ou um particular para seu uso, onde se encontram copiados privilégios, direitos, títulos de propriedade e, em geral, documentos de seu arquivo. Assim, o cartulário é uma coleção de textos e documentos recebidos pela pessoa ou instituição. E não se pode confundi-lo com o registro, que é composto de documentos produzidos internamente na instituição e que são organizados com certa ordem cronológica de assunto, ou seja, são coleções emanadas da mesma entidade ou pessoa e transcritos na íntegra ou, resumidamente, como ainda hoje acontece nos chamados cartórios de registro. A prática de elaborar cartulários é provável que remonte ao início da Idade Média, mas não existe prova concreta disso. Supõe-se que já existia no século VIII, mas a certeza é de que seu uso inicia-se no século XI e que se generaliza no século XIII, XIV e XV, tanto em mosteiros e igrejas, como em casas nobres, casas de governo, escolas e as universidades. Os nomes usados para denominar os cartulários foram variados, desde a palavra liber, em latim, significando livro, seguido de um nome identificador de seu conteúdo, ou um nome relacionado à aparência do próprio cartulário. Aparência que pode ser, por exemplo, a cor da sua capa, ou também a palavra tombo, relacionada à coisa tombada, isto é, livro de grande dimensão e pesado, que ficava guardado, tombado ao chão ou tombado à prateleira, segundo a informação generalizada que obtive em Valladolid o ano passado. Quanto à forma do cartulário, este é em maioria esmagadora. Desculpa. Vamos ficar isso. Vamos deixar esse aí. Ok. Eu perdi aqui. Mas é. Vamos lá. A prática de elaborar cartulários é provável que remonte ao início da Idade Média. É aqui que eu parei. E ele se generalizou no século XIII, XIV e XV. Santa Maria, eu acho que eu sou da época do cartulário e estou ficando meio esclerosado. Desculpem.
Bem, obrigado, Luiz. Quanto à forma do cartolário, ela é em maioria absoluta de um códice ou livro composto de vários cadernos que poderiam ser agregados continuamente no final do mesmo à medida que o seu uso exigisse. A forma outra do cartolário seria a de um rolo ou volúmina, mas seu uso era bem menos frequente e ele consistia na união de folhas de pergaminho ou papel unidas pelas bordas a uma peça central cilíndrica ou de madeira ou osso chamado umbilicus. Esse tipo de cartolário era desenrolado à medida que era lido. Mas as folhas dos cartolários eram, originalmente em pergaminho, por ser esse o material usado para escrever em sua época inicial. Entretanto, pouco a pouco, nos séculos XIII e XIV, o papel iniciou seu uso no Ocidente e foi substituindo o caro, mas de qualidade, material chamado pergaminho. No século XVI, houve a vitória final do papel sobre o pergaminho na confecção dos cartolários. E este teve o seu uso reservado para documentos de maior relevância social e política, os pergaminhos. Os cartolários possuem um imenso valor histórico e documental, principalmente por ter realmente cumprido parte da sua missão original de salvar a informação. Muitíssima documentação original se perdeu durante os séculos, mas muitas vezes os cartolários, apesar de serem cópias ou reproduções, salvaram documentos e informações. Apesar daqui, nós teríamos um problema de confiabilidade ou autenticidade daquilo que foi transcrito. Mas o tempo urge e vamos em frente. Os documentos ou escritos eram, muitas vezes, copiados um após outro, sem sequência de assunto, sem sequência de data, não havendo qualquer lógica de continuidade. A condição de ser o cartolário uma cópia manuscrita de manuscritos variados, muitas vezes torna difícil a questão da veracidade e da autenticidade dos seus conteúdos. Podia acontecer que o copista do cartolário reproduzia manuscritos originais com extrema exatidão, mas certamente em outras oportunidades ele tomava, isso está comprovado, a liberdade de reescrever o texto, tentando melhorar a frase, atualizando o nome de pessoas, de lugares. Atenção, aqueles paleógrafos que às vezes insistem em consertar o texto do escriba, ao perigo aí. Atualizando o nome de pessoas ou de lugares e até mesmo modificando. Muitas vezes, no sentido de ampliar o alcance dos privilégios e vantagens que o seu autor havia obtido da autoridade. Alguns cartolários foram cópias de outros cartolários. Seria, então, um cartolário já de segunda geração de cópia. E o que ainda mais favorecia a existência de erros ou distorções. Consequentemente, essas situações podiam gerar falsificações documentais, como já tem sido, inclusive, comprovado. Normalmente, costuma ser o cartolário chamado de cartolário de uma única mão. Significa que apenas um escriba o escreveu por completo. Mas também temos cartolários onde contém escritos de várias mãos ou pessoas, tornando um verdadeiro mostruário de escritas. Na Península Ibérica, temos cartolários usando as mais variadas escritas antigas correntes da região, como a escrita visigótica, a escrita carolina, muitos, e aqui é a maioria, escrito na escrita gótica, com suas variações, e além de cartolários mais recentes, já escritos com a escrita humanística.
a escrita inicialmente, ou melhor, se a língua inicialmente usada sempre foi o latim, evidentemente, posteriormente, obviamente sua forma surgiu na forma do chamado romance, que já é o latim barbarizado para a própria região, ou seguindo um pouco mais à frente, o aparecimento das línguas neolatinas, então já escritos em castelhano, em galego ou no nosso português. Sua utilidade prática já era vista no passado. Um monge, Gundisalus Ioannes, que seria Gonçalo João, né? Gundisalus Ioannes, em 1207, escreveu, agora a frase está adaptada ao nosso tempo: é necessário que cada igreja tenha um códice cuidadosamente anotado acerca das igrejas, prédios, servos e possessões que lhes correspondem por direito, a fim de que nem os que chegam sofram por desconhecimento, engano ou mesmo dos direitos adquiridos por seus predecessores. Muitos cartulares se perderam em certas épocas na Europa, por motivo de desleixo, guerra, incêndio. Mas no século XVI, quando houve a Reforma Protestante, muitos cartulários foram queimados pelos reformistas protestantes à medida que aquela igreja, aquela região adotava a reforma luterana ou calvinista. Interessantíssimos cartulários podem ser citados em Portugal, como por exemplo, prestem atenção no nome dos livros, dos cartulários: o Livro Preto da Sé de Coimbra, o Cartulário do Mosteiro de São Paulo de Amaziva, o Liber Fidei da Sé de Braga, o Livro Santo de Santa Cruz de Coimbra, o Cartulário do Mosteiro de Tarouca, o Cartulário do Mosteiro de Grijóia, o Cartulário de Lorvão e etc. Na Espanha também vai por aí uma série de nomes que nós vamos pular aqui, né? Inclusive um chamado Tombo de Nogales. Entretanto, o que a gente pode ver é que o cartulário não findou com a Idade Média. Ainda na Idade Moderna, eles continuaram a ser produzidos com o mesmo espírito da Idade Média e seguindo a mesma lógica, só que adaptada para a época. Mas a prática era esse: documentos que uma instituição recebia, repassava copiava-se num livro, sem ordem, sem data, sem sequência de datas, e muitos desses eles contêm reprodução de preciosos documentos que até então nós poderíamos ditos como perdida a informação. É assim que quando fomos chamados, vou abandonar o texto agora, para acabar rápido, quando fomos chamados, convidados para trabalhar para a busca de uma estrada real que possivelmente existiria entre Ouro Preto e Vitória, no Espírito Santo, a Federação das Indústrias de Minas Gerais e o Instituto da Estrada Real de Minas Gerais usou lá do nosso núcleo de paleografia e diplomática para a tentativa de, primeiro, existia uma estrada real, ela era uma estrada real, e onde ela passava? O que se iria fazer? Então, partimos da luta, aqui que eu quero que vocês vejam como usar a paleografia como uma forma produtiva para ter um retorno à sociedade. Fomos fazer aquilo que todo historiador faz, fomos procurar os arquivos do Espírito Santo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, ótimos documentos, mas faltava alguma coisa. Fomos procurar na mais antiga igreja do sul do Espírito Santo, a Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Itapemirim, e lá encontramos aquilo que eu chamo de um cartulário, ou melhor, o cartulário do Itapemirim. Nele, nós temos documentos reproduzidos desde a data de 1675, que é a ata de fundação de Guarapari, e que estava perdida, nunca mais se viu.
Ali nós encontramos uma série de documentos do século XVIII sobre batismos e casamentos na região do Rio Castelo, no Espírito Santo, que também se desconhecia. Fomos encontrar mais referências sobre a abertura dessas estradas e por porquê disto. E conseguimos, com a leitura paleográfica desses documentos, alguns em um estado muito lastimável, fomos montar essa estrada. Montamos, colocamos ela no GPS, são 575 quilômetros de estrada, é a estrada real. Aqui está o mapa da estrada, aqui são mapas que nós usamos. Poderia voltar. Aqui estão páginas deste cartulário, enfeitado aqui no meio por um escriba, num escritório medieval. Mas aqui estão páginas deste cartulário, que eu chamo de cartulário do Itapimirim. Eu sei que é um pouco uma certa licença para usar esse nome dessa forma assim, mas eu creio que é uma forma de nós valorizarmos a nossa documentação. Encontramos então a estrada com mapas como este aqui, feito pelo pai de avô, o Henrique Dumont, avô de Santos Dumont, e outras plantas. O interessante é o seguinte: os historiadores do Espírito Santo caíram de porrete em mim, porque essa estrada não existia, porque alguém em 1828 dizia que ela não existia, que ela desapareceu. Só que com essa informação eles pararam aí, não procuraram encontrá-la mais, não procuraram ver que essa estrada foi usada pelo Dom Pedro II, que inclusive no seu indefectível diário, e ele era rigoroso, diz que caminhou na estrada aí, ela já tinha mudado o nome de Estrada Real para Estrada Imperial, porque era Império, e foi até as colônias, etc, provando a existência dela. Achamos a estrada que é belíssima. Nós temos algumas fotos da estrada que de repente a luminosidade não nos permite ver. A estrada normalmente tinha 15 palmos, 3 metros de largura hoje, de trecho em trecho havia um quartel para proteger a estrada. Muitos desses quartéis deram origem a cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. E o que é que se pretende com esse trabalho de paleografia ali? Transformar isto numa fonte de riqueza, fixando o homem ao campo, dando dignidade a ele, estimulando o agronegócio rural, pequeno agronegócio rural, produção de doce, biscoito, etc, estimulando caminhadas e tudo mais. A estrada passa por lugares belíssimos, magníficos. E está sendo, no momento, já o início de colocação das placas de sinalização, e em seguida vai haver a colocação dos marcos, como já é feito na Estrada Real, que sai de Ouro Preto e vem até o Rio de Janeiro, Caminho Novo, ou no Ramal Velho, que vai até Paraty. Paleografia tem que prestar serviço, minha gente. Ou nós fazemos isso, nós vamos continuar tendo. Essa aqui é uma fotografia do grupo que trabalhou comigo. Infelizmente, aí é uma fazenda de 1828, a fazenda está inteira e assim por diante. Ela cruza o Caparaó, que é uma das regiões mais bonitas que eu já vi no mundo, não é no Brasil não.